Pessoal, hoje nós vamos falar sobre psoríase, uma doença autoimune da pele extremamente prevalente. Mas antes disso, se inscreva no meu canal, porque quando você ativar as notificações, você vai receber uma sinalização de que eu postei um conteúdo como esse e como diversos outros assuntos que eu tenho abordado aqui no meu canal. Além de se inscrever, curta esse vídeo, compartilhe e comente se você achou bom, se você achou ruim e sugestões para próximos conteúdos. A psoríase é uma doença autoimune cutânea. Significa que a pele está inflamada não por um agente externo. O agente externo, nesse cenário, funciona como um gatilho apenas. A pele está inflamada por uma condição endógena, ou seja, o sistema imunológico que deveria estar protegendo a nossa pele contra micro-organismos ou agentes físico-químicos que são desnecessários ou são invasores, o sistema imunológico passa a se confundir e passa a gerar inflamação contra as próprias células da pele. Na psoríase, quando isso acontece, o nosso sistema imunológico começa a gerar uma inflamação e produz feridas, lesões. As lesões de pele da psoríase, elas caracteristicamente são lesões inflamatórias, vermelhas, na maioria das vezes, com as bordas elevadas e descamativas. Então, se você que está assistindo esse vídeo e a psoríase, ela começa desde a infância em algumas pessoas. Tem lesões que estão ali na região do cotovelo, na região da orelha, na região do couro cabeludo, na região do nariz, joelhos, umbigo, tronco, abdômen, que sejam crônicas, ou seja, elas aparecem e desaparecem, principalmente vinculadas a estresse emocional. E tem característica principalmente de descamar, ou seja, sair aquela escaminha, aquelas lesões descamativas, isso pode ser psoríase. A psoríase é uma doença que não é tão incomum. No Brasil, os dados de prevalência de psoríase giram em torno de 3% da população. As doenças mais prevalentes, só para vocês terem uma ideia, como hipertensão, giram em torno de 13% a 14% da população. Então 3% não é desprezível. Tem muita gente com psoríase que com certeza não está nem tratando, porque não sabe o que é. A psoríase ela é uma doença inflamatória da pele, mas todo o corpo está inflamado. Um paciente portador de psoríase, ele tem maior chance de desenvolver inflamação nas articulações, e a gente chama isso de artrite psoriásica, tem mais chance de inflamar o intestino, combinando com outras doenças autoimunes, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, tem chance maior de desenvolver doença ocular, inflamação como uveíte, esclerite. O paciente portador de psoríase, ele é tão inflamado que ele inflama inclusive o endotélio, que é a camada interna dos vasos, inclusive a coronária. Por isso que a principal causa de morte do paciente psoriásico é infarto, é doença cardiovascular. Ao ponto de que um paciente psoriásico morre tanto de infarto quanto um diabético, que é uma das condições mais agressivas para o endotélio vascular da coronária. Importante entender que a psoríase, por ser uma doença inflamatória, ela trará um caráter de lesão de pele, ou seja, é uma doença extremamente estigmatizante. O paciente portador de psoríase, muitas vezes, a depender da gravidade da psoríase, nunca vai ao sol, porque quando ele vai ao sol, as lesões pioram. Demora muitos anos para ir para a praia, ou quando vai, usa roupas longas para poder esconder as lesões. Quando está trabalhando, está sempre com roupas longas, porque sente vergonha, porque a maioria das pessoas não conhece a psoríase e acha que aquela lesão descamativa, aquela lesão inflamada é infecciosa, ele vai se contaminar com aquelas lesões. Quantos dos meus pacientes com psoríase, quando passam para mim, contam essa história de que até parentes não querem apertar a mão dele, não querem conviver com ele achando que aquilo é infeccioso. Não é infeccioso. Isso é uma condição autoimune, ou seja, é uma condição inflamatória e aquela lesão ela não passa para ninguém. Aquilo é produzido pelo sistema imunológico. Uma das principais condições para a gente evoluir melhor um paciente com psoríase é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você começa a tratar a psoríase, menos lesões crônicas ou cicatriciais o paciente vai ter. No passado, não tão distante assim, era difícil tratar a psoríase, porque a maioria dos medicamentos imunossupressores ou trazia efeitos colaterais ou, quando eram suspensos, pioravam a psoríase. Por exemplo, o corticoide, que inclusive nem é recomendado, corticoide via oral ou intramuscular, para o tratamento de psoríase. O que nós temos hoje é uma evolução extremamente robusta das opções terapêuticas para a psoríase. Foi identificado que a psoríase é produzida especificamente por algumas moléculas, algumas proteínas, algumas células no nosso corpo, especificamente são mais responsáveis pelo desenvolvimento da psoríase. O que é que a ciência faz? Estuda
medicamentos que combatam especificamente essas moléculas. Então nós hoje temos as terapias-alvo específicas, ou os imunobiológicos, que são ou encontram na psoríase uma das principais doenças com maior eficácia. O paciente hoje em dia que é psoriásico e que se mantém com lesões ativas, muito provavelmente não está tratando a sua doença. Porque se estiver com algum médico, e o médico responsável pelo tratamento da psoríase é o dermatologista, o reumatologista entra na jogada, porque 40% dos pacientes com psoríase têm artrite psoriásica também. Então, quem está com psoríase e está ativo, é certo que não está sendo tratado. Porque se tiver tratado, a condição de vida é praticamente normal. Hoje nós temos drogas, medicações que melhoram de 90% a 100% das lesões de psoríase. Procure, portanto, seu médico dermatologista se eventualmente você tem uma lesão descamativa que você não está entendendo, que está acontecendo com você desde a adolescência ou desde a infância, que nunca melhorou e que de vez em quando aparece, principalmente quando você está estressado. O seu médico dermatologista será capaz de tratar a psoríase e encaminhar para o médico reumatologista se a sua articulação estiver dolorida, para o psiquiatra se você tiver com alguma alteração psiquiátrica e para o cardiologista se você tiver com alguma condição cardiovascular. Importante o tratamento não farmacológico nessa condição também. Importante o tratamento tópico, as medidas tópicas, alguns cremes, alguma medicação tópica que ajuda a amenizar os sintomas quando eles são residuais. E é importante dizer que hoje em dia um paciente com psoríase não precisa ter vergonha da sua doença. Com tantas opções terapêuticas, eu me arrisco a dizer que o paciente com psoríase hoje ele não deveria nunca mais ter vergonha de ter psoríase, porque é muito provável que nós consigamos tratar a condição e que o paciente nem lembre que tem psoríase, só vai lembrar na hora de tomar o seu remédio. Portanto, se você gostou desse vídeo, se você é portador de psoríase ou conhece alguém que tem psoríase, curta, comente e se inscreva no canal, porque outras condições como essa vão produzir outros conteúdos. Compartilhe esse conteúdo para que você possa contribuir na construção do conteúdo desse canal.